Boas pessoal e bem-vindos a Ambrose Talks Too Much, episódio número 32. Eu lancei o desafio, vocês responderam e basicamente eu vou já direto ao assunto. Vou falar sobre algumas superstars que vocês me indicaram e dar a minha opinião. Basicamente estas são superstars que vocês destacaram como superstars que andam meio perdidas dentro da WWE e que não se vê grande futuro para elas, ou em alguns casos estão apenas perdidas no meio do roster. Portanto, eu vou começar já pelo comentário deixado pelo Isaac Joga Bonito na página fãs da WWE em Portugal. O Isaac diz: casos preocupantes Rowan, ou seja, Eric Rowan, Swagger, Jack Swagger, Fandango, Alex Riley e Bo Dallas. Ele diz ainda que só considera esses talentos porque em determinada altura pareciam realmente ter sucesso e de repente viraram jobbers do nada. Em relação ao Eric Rowan, o que eu posso dizer em relação ao Rowan é apenas o caso da Wyatt Family se ter separado de uma maneira que eu diria algo estranha, porque eu estava a pensar que o Bray Wyatt estava a ser lançado como competidor de singles, mas que o Rowan e o Harper continuavam ali com a ligação ao Bray Wyatt na altura em que eles se separaram, e que esses dois seriam uma tag team e iriam atrás dos tag titles, e pensei que era uma situação que duraria algum tempo, e eu até na altura até destaquei que gostaria de ver um combate na altura entre os NXT Tag Team Champions dessa fase, que era os Ascension, contra o Harper e o Rowan como campeões tag team da WWE, quando os Ascension estreassem, terem essa rivalidade com o Harper e com o Rowan. Era algo que eu tinha destacado nessa altura, quando a Wyatt Family esteve desaparecida do mapa. Em relação ao que se pode fazer com o Eric Rowan foi trazido de volta para o Survivor Series como parte da Team Cena. Ou seja, o Rowan era uma personagem completamente calada, que não falava com ninguém, bem dizer. Uma personagem completamente bizarra. E de repente é um babyface, está do lado do Cena, está no lado oposto ao Harper. O que é que uma pessoa poderia esperar que fosse feito com o Eric Rowan? Ele apareceu ali caído do céu, não houve qualquer tipo de desenvolvimento da personagem no sentido de nos ser mostrado como babyface, portanto eu não percebi logo desde aí o que é que poderia ser feito com o Eric Rowan. Seguiu-se uma rivalidade com o Big Show, que sinceramente não vejo o que é que ajudou o Eric Rowan ou o Big Show, portanto para mim foi uma rivalidade completamente sem qualquer tipo de utilidade, e a partir daí o Eric Rowan está ali perdido no buraco negro que eu gosto de naquilo que eu gosto de chamar, que é o buraco negro chamado mid-card. Portanto, não sei mesmo o que é que pode ser feito com o Eric Rowan. Acho que ele teria ficado muito bem com o Harper em tag team e terem pelo menos uma run como tag team champions, teria feito todo o sentido e teria dado também o tempo para desenvolver a personagem do Rowan, no sentido de o virar babyface e de ter uma rivalidade possivelmente mais à frente com o Harper, se fosse essa a ideia da WWE de o desenvolver como babyface. Depois, falar do Jack Swagger, que o Isaac também destacou. O Jack Swagger já foi Mr. Money in the Bank, já foi campeão mundial. Depois teve um problema, como sabe, penso que foi posse ou consumo de droga. Depois, pronto, foi um bocado desconsiderado pela WWE, por razões óbvias. Mas ele agora, quando foi esta rivalidade com o Rusev, estava na cara que ele não ia ganhar ao Rusev, mas o Jack Swagger estava over, e bastante over. Não era só... Pronto, parecia que não era só por ser americano, e parecia que as pessoas conseguiam tirar ali mais qualquer coisa que as pessoas não, a WWE conseguiria tirar mais qualquer coisa do Jack Swagger em singles. O Jack Swagger foi pura e simplesmente abandonado, a ter de jogar para o Rusev vezes sem conta. Não foi feito nada com o Jack Swagger depois disso. Teve ali um ou dois combates com o Cesaro em singles ainda.
não se percebe ainda hoje o que é que a WWE pretende com o Swagger. Eu acho que a WWE devia ter aproveitado a oportunidade que teve quando o Jack Swagger ficou over com a rivalidade com o Rusev e fazer do Jack Swagger qualquer coisa, nem que fosse atirá-lo, entre aspas, para o que era pronto, a lista de contenders do título intercontinental, se a intenção seria metê-lo a ter um push e longe do Rusev. Depois o Isaac fala sobre o Fandango. O que é que eu posso dizer sobre o Fandango? O Fandango não estava famoso, digamos assim, mas acho que menos famoso ficou assim que lhe mudaram a música de entrada, porque era, pá, quanto mais não fosse, era uma música que estava over, pelo menos no dia a seguir à WrestleMania. Acho que era das poucas coisas a que o Fandango ainda se podia agarrar. Depois houve aquela feud da Layla com a Summer Rae, que não percebi bem para que é que serviu, porque não ajudou ninguém. Acho que a pessoa que se calhar tirou mais dali terá sido a Summer Rae, porque não vi ali mais nada a acontecer. Mesmo assim, a Summer Rae é uma diva que está bastante em baixo em termos, se olharmos para a lista de divas, dificilmente alguém põe a Summer Rae nas primeiras 3, 4, 5 divas do roster, portanto não deu para perceber. O Fandango, as pessoas podem já estar esquecidas, mas o Fandango estreou na WrestleMania contra o Chris Jericho, WrestleMania 29, ganhou ao Chris Jericho na WrestleMania na sua estreia. Como é que um personagem que tem este push a estrear desta forma, ganhar o Chris Jericho e depois não fizeram nada de relevante com ele? Depois também tenho a criticar o finisher, um leg drop da top rope, a sério. Pronto, para mim um leg drop não é um finisher em lado nenhum. E sim, estou a criticar o Hulk Hogan, mas um leg drop para mim não tem credibilidade enquanto finisher, portanto também não consigo ligar-me por aí. Ele tem talento. Agora a questão é que eu acho que a WWE não explorou ao máximo. Explorou ao máximo a gimmick, diria assim. Explorou ao máximo a gimmick do Fandango, mas depois não houve um próximo passo, não houve nada. Depois agora apareceu Rosa Mendes, apareceu uma nova música de entrada que e o Fandango voltou como New and Improved Fandango, ou seja, o novo e melhorado Fandango, mas de melhorias não se viu nada. Acho que só conseguiu ficar mais enterrado do que já estava, portanto, enfim. Depois em relação ao Alex Riley, o Riley teve um, como é que eu ia dizer, um reaparecimento no NXT que eu achei bastante interessante. Acho que o Riley conseguiu mostrar que está capaz, que está vivo e que consegue ainda dar alguma coisa e que precisa da oportunidade certa e que a WWE acredite nele. Portanto, em relação ao Alex Riley, eu penso que ele só precisa de uma oportunidade. Cheguei a pensar que ele na Battle Royale, na Andre the Giant Memorial Battle Royale, quando o vi lá na Battle Royale com o Miz e com o Mizdow, eu pensei, pá, o Riley está-se a pegar com o Miz, cá para mim, ainda se junta ao Mizdow ao Alex Riley e eliminou o Miz. Pronto, e ele podia-se criar uma espécie de, como é que eu ia dizer, de amizade entre o Riley e o Mizdow contra o Miz. Era a única coisa que eu estava a ver assim de mais óbvio que pudesse acontecer com o Alex Riley. Em relação ao futuro, não faço a mínima ideia, mas gostaria imenso de ver o Alex Riley no NXT ter um destaque interessante. Quem sabe chegar entre aspas, a lixar o Kevin Owens. Pronto, provavelmente a WWE já não vai querer associar o Riley ao Kevin Owens, mas quem sabe numa title match do Kevin Owens não aparece o Alex Riley, interfere sem o árbitro se dar conta e faz com que o Kevin Owens seja conduzido a uma derrota e a perder o título. Por que não? Onde é que isso poderia levar? Também não faço a mínima ideia, mas também se não começarmos a pensar, se não houver
sequer a vontade de pensar em ideias, não se avança com nada. Portanto, enfim. Passando à próxima Superstar, que o Isaac joga bonito, destacou. E só fazendo um parênteses, isto já vai em 10 minutos e ainda só estou na primeira pessoa. Mas não se preocupem, porque houve pessoas que repetiram Superstars umas em relação às outras. Vou ler com certeza os comentários dessas pessoas, mas depois já não vou estar a desenvolver tudo outra vez, porque já o fiz anteriormente. O Isaac fala no Bo Dallas. O Bo Dallas tem feito equipa com o Tyler Breeze em live events, pelo menos era isso que vinha indicado. Ele agora, pronto, deixou crescer a barba e não sei o quê. Eu assim que vi uma foto do Bo Dallas a deixar crescer a barba, eu só pensei: ok, ele é o irmão do Bray Wyatt. E isto é verdadeiro, não tem a ver com storylines da WWE. Ele é mesmo irmão do Bray Wyatt. Pá, ele está a deixar crescer a barba. Deixar crescer a barba, não me digam que a WWE está a preparar, está aqui a cozinhar ele juntar-se ao Bray Wyatt de alguma forma. Enfim. Mas em relação ao Bo Dallas, eu gostava bastante dele no NXT. Ele foi campeão, foi NXT Champion. Era aquele campeão irritante. Ele era basicamente era um heel que pensava que era babyface, porque ele agia como se toda a gente gostasse dele. Irritante, completamente irritante, com aquele sorriso. Believe. Eu apreciava bastante a personagem dele e também apreciava bastante a música de entrada dele no NXT. A partir do momento que ele veio para o main roster, teve aquela streak. Eu pensei, bem, se calhar ele está a fazer esta streak na altura para gozar com o Undertaker e vai acabar por perder antes de chegar ao 22-0, ou qualquer coisa assim do género. Ou ele faz o 22-0 para ganhar bastante hit e fazer promos em como ter uma streak melhor que o Undertaker e não sei o quê. Mas nada disso foi feito. Ele perdeu a sua, entre aspas, a sua streak contra o R-Truth. Mas eu não percebi mesmo o que é que aconteceu ali com o Bo Dallas, porque a partir dessa altura depois ele teve uma lesão. Saiu completamente de cena, ainda não voltou na Andre the Giant Memorial Battle Royal, mas para ser eliminado pelo Hideo Itami. E o que é que eles fazem mais com o Bo Dallas? Ele não apareceu desde então, também ainda nem sequer passou uma semana desde a WrestleMania, portanto também não houveram muitas oportunidades de o fazer voltar, mas isto em termos de Raw, SmackDowns, mas para mim o Bo Dallas poderia ser perfeitamente. Nunca veria o Bo Dallas como mais do que um mid-carder, mas por que não um dia vir a ser campeão dos Estados Unidos ou um campeão intercontinental, só mesmo para andar a chatear a malta? Por que não? Em relação a esta personagem não tenho mais nada a indicar. Passando para o próximo, o Rui Baia, eu não tenho a certeza se este fã se chama mesmo Rui Baia ou se está mal escrito e seria Rui Bahia. Seja como for, peço desculpa se me tiver enganado. O Rui destaca os Ascension, dizendo que nunca foi o maior fã deles no NXT, mas não acha que eles sejam péssimos. Agora não percebe qual foi a ideia dos criativos em enterrá-los, nem está a ver grande futuro. Na mesma situação estão o Adam Rose e o Fandango. Os Ascension, eu já gostava bastante do trabalho deles no NXT, não que ele fosse assim nada de extraordinário, mas a atmosfera que os fãs criavam à volta deles, a música de entrada, dava ali um clima muito interessante. E convenciam-me bastante enquanto tag team, enquanto campeões. Tinham uma expressão e como é que eu ia dizer, um comportamento dominante e conseguiam mostrar isso no ringue. Portanto, era algo que para mim resultava perfeitamente. Em relação à maneira como eles subiram, tiveram aquele combate com os New Age Outlaws no Fastlane e depois a WWE simplesmente desistiu deles. Não deu para entender, nem sequer foram colocados no combate pelos títulos tag team na WrestleMania. Não entendi minimamente. Em relação aos Ascension, eu só espero que a WWE largue aquela gimmick que lhes deram de andar a dizer mal das tag teams do passado e não sei o quê, e deixar os Ascension serem os Ascensions que eram antes de subirem ao main roster. É a única ideia que eu posso deixar em relação aos Ascension.
Depois o Rui fala ainda do Adam Rose. O Adam Rose, para mim, também é uma questão muito simples. Tem a ver exatamente com o mesmo que os Ascension. O Adam Rose no NXT, antes de ser Adam Rose, Leo Kruger, tinha, tinha apoio do público. Era uma personagem interessante, era uma personagem que cativava. E depois, antes de ele subir para o main roster, uma semana ou duas antes, mudaram-no para Adam Rose. Depois ele subiu e o Adam Rose para mim é um desastre completo. Não tem ponta por onde se lhe pegue. Não vejo nada que possa acontecer com o Adam Rose. A única coisa que eu posso dizer sobre este rapaz seria: devolvam a gimmick e a personagem de Leo Kruger a este homem, porque ele representava aquilo de uma maneira brutal. Depois o Rui destacou também o Eric Rowan. Eu já falei sobre o Eric Rowan, portanto não vou voltar a fazê-lo. É apenas simplesmente aquilo que eu disse anteriormente. Agora, depois comentou também o Armando Araújo Zezé, dizendo que a primeira vez. Perdão. Ele fala sobre a Eva Marie, perguntar qual é a função dela, ser uma cara bonita e não lutar. A Eva Marie, para mim, é uma questão muito estranha, porque já tentaram testar a Eva Marie como announcer, ela esquece e diz mal as coisas. Como lutadora, luta zero ao perto disso. Parece que nunca treinou na vida. Depois, o que é que uma pessoa pode fazer com a Eva Marie? Ok, a mulher é linda. Ok, não vou dizer que não. Mas isto não é uma agência de modelos. É WWE. É suposto saberem lutar e é suposto saberem representar a personagem. Nem a personagem nem o trabalho dela no ringue me cativam. A única coisa que me cativa são mesmo as curvas dela. De resto, não vejo nada para fazer com a Eva Marie. Por mim já estaria fora da WWE há algum tempo. Depois o Armando também destaca o Slater, a perguntar o que é que o Slater anda a fazer por ali. Eu também não sei o que é que o Slater anda a fazer por ali, mas eu gosto do Slater. O Slater é engraçado, é dedicado. Não o acho dos melhores do roster em termos de trabalho no ringue, mas também não é dos piores. E eu gostaria de ver o Slater ter aqui um repackage de alguma forma e ser dada uma oportunidade ao Slater como singles. Eu acho que ele tinha possibilidade para pelo menos ser um candidato a um título do mid-card. Ou nem que o juntem outra vez, que o juntem com alguém que trabalhe bem com ele numa tag team. Olha, eu acho que aqui mata-se. Acabei de ter uma ideia. Isto matava-se dois coelhos de uma só cajadada. O Zack Ryder está lá perdido também. O Slater também está lá perdido. Nenhum deles é levado a sério. Por que não haver um repackage destes dois e estes dois aparecerem como equipa? Haver uma história credível por trás. Basta dizer, a nossa carreira perdeu rumo. Vimos os dois na mesma situação e jurámos, a partir dessa altura, que queríamos mudar o rumo da nossa carreira e fazer algo em conjunto. E foi assim que nasceu esta tag team e nós vamos atrás dos tag titles. Acho que é uma história simples, uma história que consegue agarrar as pessoas, uma história que faz sentido. Por que não? Depois, o Armando fala também no Rhino, para que eu regresse dele. O Rhino, eu só acredito que o Rhino esteja a voltar para atrair fãs mais antigos da ECW, por exemplo, para subscreverem a network. Acho que quando há regressos há sempre esse fator. Depois, para além disso, penso que será para dar a experiência de combate ao pessoal que seja mais inexperiente no NXT e meter esses talentos over. Acho que não há muito mais que possa ser feito com o Rhino. Não acredito que o Rhino volte a full time para subir depois ao main roster ou estar sequer a full time no NXT. Ele nem sequer está sob contrato na WWE, segundo Lee. Portanto, penso que o Rhino não será uma figura para contar em permanência na WWE ou no NXT. Depois o Armando pergunta ainda, New Day, o que é aquilo? Aqui eu compreendo perfeitamente esta pergunta, mas que raio, de onde é que surgiu aquilo que parece uma gimmick de um trio que só poderia ter saído da cabeça do Vince McMahon? Ele vê 3 indivíduos negros, o que é que eu vou fazer com eles?
vamos metê-los aqui numa stable que ninguém vai levar isto a sério e pronto, é isto. Em relação ao pessoal que faz parte da stable, o Kofi Kingston tem talento, já foi campeão dos Estados Unidos, já foi campeão intercontinental. Acho que o Kofi Kingston dentro da WWE poderia ser sempre um candidato a qualquer um destes títulos, ou mesmo aos títulos tag team com um parceiro à altura. Depois em relação ao Xavier Woods, eu nunca vi assim grande coisa nele. No NXT não me cativava, subindo ao main roster também nunca se conseguiu afirmar. O Woods para mim não está a fazer nada no main roster da WWE. Podia perfeitamente agora ser mandado para o NXT e fazer o papel que fazia o CJ Parker, que infelizmente saiu, que era o jobber resident da casa. Portanto não vejo nada mais para ser feito com o Xavier Woods. Em relação ao Big E, ele tinha uma gimmick tão boa no NXT, depois não aproveitaram isso no main roster, tentaram dar-lhe um push, mas ele não se conseguiu aguentar com a gimmick e com a história que lhe deram. Portanto o Big E não conseguiu cativar os fãs do main roster. Depois o Cesaro, o Armando pergunta sobre o Cesaro se ele vai estar sempre só no mid-card. Eu acredito que não. Acho que o Cesaro mais tarde ou mais cedo vai ser, como é que eu ia dizer, a WWE vai finalmente dar a oportunidade que ele merece como lutador de singles. Acho que o que fizeram com ele ao metê-lo com o Paul Heyman foi muito interessante no papel, ou naquele Raw após a WrestleMania 30 quando vimos, mas depois lentamente se foi vendo que a WWE não estava realmente a querer apostar no Cesaro, e depois o Paul Heyman largou-se de um momento para outro o Cesaro para dar atenção ao Brock Lesnar, e pronto, depois o Cesaro teve abandonado uma data de tempo, não se entendeu. O Cesaro parecia que estava lançado para conquistar o título intercontinental nessa altura com o Paul Heyman, também não aconteceu. Enfim, essa situação para mim foi uma grande oportunidade que a WWE desperdiçou de lançar o Cesaro. Depois, o Armando pergunta também sobre a Rosa Mendes. Eu acho que esta calha na mesma caixa que a Eva Marie, tirando a parte que eu não gosto, que eu não acho a Rosa Mendes bonita. A Rosa Mendes para mim tem uma cara feia. Em termos de corpo, tem silicone por tudo quanto é sítio, portanto não me cativa minimamente. Como mulher e como lutadora também não luta nada de jeito. Depois o Armando pergunta ainda sobre o Kane. Kane até quando esta figura? O Kane, eu acho que o Kane vai ser colocado. Vou colocar o Kane na mesma caixa que vou colocar o Big Show mais à frente, porque penso que houve alguém a mencionar o Big Show. Eu vou meter o Kane na mesma caixa do Big Show, ou seja, estes dois são veteranos, já passaram o auge da sua carreira, estão na WWE há anos a fio, e nesta altura esperar algo muito novo nestes dois, ou achar que eles vão ter um push, ou que vão voltar, ou que poderão voltar a ser campeões mundiais, ou campeões dos Estados Unidos, ou campeões intercontinentais, eu não vejo isso acontecer, e não vejo qual seria o interesse nisso acontecer. Portanto, o trabalho que eu estou a ter agora na Authority, para mim, encaixa completamente neles. Acho que o Kane foi bastante descredibilizado com o passar do tempo, tal como o Big Show. Portanto, não vejo o que é que podem fazer de novo com eles e o público levá-los a sério. Depois, vou passar para o comentário do Gonçalo Amaral. O Gonçalo Amaral destaca aqui também algumas figuras. Fazer outro parênteses antes de ir ao comentário do Gonçalo Amaral, dizendo que já vamos quase com 25 minutos de Ambrose Talks Too Much, e ainda faltam aqui mencionar aqui algumas coisas, portanto vou tentar ser mais breve. O Gonçalo Amaral fala no Stardust, dizendo que depois de ter deixado a feud em aberto com o irmão Goldust, foi metido no combate pelo título intercontinental na WrestleMania, quase sem história nenhuma por trás, o que seguirá para ele. É uma boa pergunta, porque eu próprio também não sei. Eu acho que a WWE viu que o combate do Stardust e do Goldust no Fastlane foi fraco. Penso que a WWE também se calhar não entendeu na altura que não houve uma construção decente por trás desse combate também. Que acho que também
prejudicou bastante as possibilidades desse combate ter sucesso. Portanto, não. E depois viu que se calhar não era melhor não arriscar nesse combate para a WrestleMania. Portanto, agarrou no Stardust e meteu na luta pelo título intercontinental. Como o Gonçalo Amaral disse, não houve nenhuma história por trás do Stardust querer ir atrás do título intercontinental, mas foi assim que a WWE fez, e já é habitual a WWE a tirar pessoas para uma title picture só porque sim, ou porque não tem nada por fazer com elas. Depois, o Gonçalo Amaral falou no Bo Dallas, mas eu já falei nele, portanto não vou voltar a falar. Depois o Gonçalo Amaral falou também no Curtis Axel. Ele diz que a WrestleMania teve apoio dos fãs, mas acabou por ser uma grande merda. Peço desculpa pela expressão, mas é exatamente o que ele escreveu. Depois diz também que até o Snoop Dogg o atirou para fora do ringue no Raw. E o gajo até que tem boas in-ring skills. Eu concordo completamente com a parte das ring skills. Eu gosto bastante do Curtis Axel em termos de ring. Mas o que fizeram com a WrestleMania poderia ter sido interessante, mas foi cada vez mais, como é que eu ia dizer, enterrado cada vez mais para o buraco que pode ser o poço da comédia. Ou seja, é engraçado e tal, mas depois começam a carregar muito nos segmentos e as pessoas a dada altura deixam de o levar a sério, ou de pensar que há ali potencial para um push. Eu gostaria que tivessem feito algo positivo com o Curtis Axel, mas eu não estou a ver agora o que é que possam vir a fazer ainda, depois de algumas coisas ridículas que já vimos acontecerem. Relacionadas com o Curtis Axel. O Gonçalo Amaral fala também sobre o Fandango. Eu já falei sobre o Fandango, portanto não vou falar. Ele também falou do Eric Rowan, que também já mencionei. Depois fala do Ryback. Para alguém que há poucos anos estava a lutar pelo WWE title, agora anda meio perdido e eu até gosto dele. Eu também não desgosto do Ryback, mas parece que a WWE... Como é que eu ia dizer? Eu já falei sobre isto algumas vezes. Acho que a WWE teve demasiados anos centrada à volta de um CM Punk, de um Orton, de um John Cena, e agora o Punk saiu, entretanto apareceu o Bryan, mas o Bryan agora também já não está na title picture pelo título principal. Entretanto veio um Batista, que também já se foi embora, veio também o Brock Lesnar para lutar pelo título. Agora olhando aos nomes, temos o Rollins como campeão, temos o Brock Lesnar, temos o Orton, temos o Cena, temos o Bryan, estes 5 que eu acho que facilmente qualquer pessoa pode apontar como possíveis campeões ou possíveis contenders ao título. Como é que depois aqui no meio se pode lançar um Ryback? Não faço a mínima ideia, porque o Ryback tem apoio do público, tem, sem dúvida que poderia ter um push, mas agora eu acho que o fôlego do regresso do Ryback já se perdeu um bocado e não vejo o Ryback agora poder ter um push com babyface. A única hipótese que eu veria aqui seria o Ryback virar heel e ter um push como heel, e aí poderia acreditar que o Ryback tivesse um push para o título mundial, mas não acredito que o Ryback fosse colocado como campeão, e também não estou a ver o Ryback ter title matches pelo título mundial. Portanto, em relação ao Ryback, está completamente metido no mid-card, e eu acredito que o Ryback poderia ser, lá está, um possível campeão dos Estados Unidos ou campeão intercontinental, ou estar ali na title picture por qualquer um desses títulos. O Gonçalo Amaral fala na Emma também, ela que tem estado de volta ao NXT como heel. O Gonçalo Amaral pergunta se ela merecia mais oportunidades no main roster, e agora que está de volta, qual será o melhor futuro para ela? Ela tem aparecido no NXT, tem trabalhado como heel, mas agora no main event trabalhou no main event esta semana, fez tag team com a Paige. Não estava ali a dançar muito como se fosse a babyface que era, mas também
não teve, como é que eu ia dizer, maneirismos de heel. Paige é babyface, para todos os efeitos. Portanto, pelo menos a meu ver, a Paige é babyface. Portanto, ela e a Emma fizeram uma equipa, entenderam-se bem. Portanto, não vejo a Paige, não vejo a Emma como heel no main roster neste momento. Não está, pelo menos não está assim mostrada dessa forma. Mas depois no NXT ela é heel, perdeu com a Bayley esta semana. O que é que vão fazer com a Emma? Não faço a mínima ideia, mas ela tem potencial para mais do que tem sido demonstrado. Ela tinha combates interessantes no NXT antes de subir ao main roster, teve uma rivalidade interessante com a Paige. Eu acho que a Emma poderia ser muito mais do que aquilo que é neste momento. Quando ela subiu ao main roster, o erro para mim foi logo olhar para a estreia da Emma e ver, oh meu Deus, a WWE meteu-a com o Santino. A WWE meteu a Emma com o Santino. Logo aí fico logo arrumada, porque a partir do momento que metemos alguém com o Santino não é mau worker, mas o Santino está completamente enterrado na caixa ou no poço, como eu disse anteriormente, da comédia. E assim que nós estamos lá completamente no fundo, é muito difícil nós escalarmos para fora e deixarmos de ser vistos apenas como comédia. E a Emma foi posta nesse saco, e depois quando o Santino se lesionou, não fizeram mais nada com a Emma, e a Emma esteve ali perdida e continua perdida, e sabe-se lá até quando é que continuará perdida. Portanto, não posso fazer mais nada em relação a isso. Não posso dizer mais nada em relação à Emma. Depois, o último fã que comentou foi o Pedro Tomás, que deixa a seguinte questão. Apesar de ser jobber e está sem rumo, e a WWE não sabe o que fazer com ele. Ou seja, o Pedro Tomás está a referir-se ao Dean Ambrose. Digamos, este problema, ou esta situação do Dean Ambrose, para mim é muito, muito clara. Os fãs e eu próprio já critiquei bastante o facto do Dean Ambrose estar... pronto, ganha bastantes combates nos Raws e não sei o quê, mas depois chega aos pay-per-views e perde sempre. Sempre a perder. De alguma forma ele perde sempre. Portanto, seria de pensar, diria o senso comum, depois de tantas derrotas, que os fãs começassem a desvanecer um bocado o apoio ao Ambrose. Isso não aconteceu. O Ambrose continua completamente over, e eu acho que a WWE tem usado bastante isso. Ou seja, se o Ambrose aguenta-se sozinho, aguenta-se de pé sozinho, o Ambrose não está desesperadamente a precisar de vitórias em pay-per-views para legitimar a sua personagem, ou para as pessoas gostarem dele, ou para as pessoas o levarem a sério. Portanto, penso que a WWE está a aproveitar muito esse facto para, ok, não temos de dar a vitória ao Ambrose. O Ambrose parece bem mesmo que seja derrotado vezes sem conta. Portanto, podemos aproveitar esse facto para meter outras pessoas over. Eu acho que é isso que tem acontecido com o Ambrose. Eu acho que o Ambrose mais tarde ou mais cedo terá uma conquista. Eu penso que já deveria ter sido na WrestleMania, que o Ambrose deveria ter ganho o título intercontinental, mas pelo visto a WWE quer elevar o título intercontinental e deu ao Daniel Bryan. Que pronto, não é que o Ambrose não conseguisse elevar o título intercontinental, mas o Bryan sempre dá outra legitimidade ao título do que o Dean Ambrose, até porque o Daniel Bryan é um antigo WWE World Heavyweight Champion. Depois, o Pedro Tomás refere o Kane e o Big Show, que segundo eles estão lá simplesmente para proteger o Seth Rollins. Eu concordo completamente. Eu já tinha falado anteriormente, para responder a um dos fãs, que o Kane e o Big Show para mim estão exatamente no mesmo pacote. Ou seja, já atingiram o auge das suas carreiras, são veteranos, neste momento servem muito bem para o papel que estão a fazer. Eu não vejo eles terem um push de singles novamente, mas se tivesse de escolher um para ter um push de singles outra vez, seria o Kane. Mas o Kane já pôs e tirou a máscara tantas vezes que acho que, pelo menos para mim, não dá para eu levar a sério depois de tanta mudança de personagens. Eu já respondi a tudo. Muito obrigado a todos que enviaram as vossas perguntas perguntas não, as vossas perguntas e as vossas superstars. Eu não vou acrescentar mais nada porque o vídeo já está muito grande. Deixo então apenas o agradecimento a todos os que participaram, e também, mais uma vez,
como já vem sendo hábito nos últimos episódios, sugerir que todos vós seguem assiduamente o Ambrose Talks Too Much. Convido-vos a registarem-se no Fórum Pro Wrestling, parceiros da nossa página. O Fórum Pro Wrestling é o maior e o melhor fórum de wrestling em português. É também o único fórum de wrestling em português. Conta com mais de 800 utilizadores. Tem um grande movimento diariamente. Muitas pessoas que comentam, muitos fãs, portanto lá podem discutir os mais diversos assuntos, wrestling, futebol, um pouco de tudo, com várias pessoas, com vários gostos, com vários pontos de vista. É interessante porque já é um fórum com mais de 6 anos e é incrível como é que pronto, estamos numa altura, entre aspas, numa era em que nada dura muito tempo. Por exemplo, em termos de música, sai uma música agora e daqui a 6 meses já ninguém a ouve. Por exemplo, ou seja, as coisas hoje em dia não duram muito, e tendo em conta que numa comunidade tão pequena como a nossa de wrestling em Portugal, comunidade de fãs e praticantes e não só, um fórum dedicado a wrestling consegue durar já há mais de 6 anos, está a caminho do seu 7º aniversário, portanto podem perfeitamente, eu acho que devem apoiar. Podem registar-se então em fpwrestling.forumeiros.com. A meu ver, não perdem nada, pelo menos em experimentar. Portanto, muito obrigado a todos que estiveram desse lado. Para a semana já tenho o tema escolhido. Será abordado com certeza. Penso que será abordado ainda na página. Pelo menos estou a considerar abrir um post na página e depois também no Fórum Pro Wrestling, no tópico dedicado ao Ambrose Talks Too Much, para as pessoas darem opiniões curtas sobre aquele que será o próximo tema, que não vou revelar ainda. Portanto, muito obrigado a todos que estiveram desse lado. Obrigado uma vez mais a todos os que participaram neste episódio, deixando as vossas opiniões de forma a contribuir para este episódio. E já sabem, podem contar com o Ambrose Talks Too Much na próxima semana, e entretanto podem contactar-me via mensagem privada para a página, ou via Fórum Pro Wrestling. Também estou por lá. Podem deixar uma mensagem privada ou comentar o tópico do Ambrose Talks Too Much, que certamente serão respondidos. Portanto, muito obrigado a todos, boa semana, bom wrestling. E já agora, fazer aqui um parênteses muito pequenino antes de acabar. Este domingo dá o Invasion Attack 2015 da New Japan Pro Wrestling, para quem gosta de wrestling em geral, mas para quem é fã de New Japan, de certeza que não vão perder. Portanto, deixo essa sugestão pessoal para quem gosta de wrestling. No próprio dia ou no dia a seguir podem acompanhar esses combates. Vou se calhar considerar deixar esses vídeos na página para que vocês possam ver, ou podem acompanhar depois também, será colocado também com certeza no Fórum Pro Wrestling. Portanto, muito obrigado a todos, boa semana e bom wrestling. E já agora, eu ia acabar mesmo agora, mas esqueci-me. Muito obrigado a todos que participaram, e isto de forma alguma criticando o Fórum Pro Wrestling ou os seus utilizadores, até porque esta parceria é recente. Não senti qualquer tipo de feedback negativo por não terem havido pessoas a participar no Ambrose Talks Too Much, deixando as vossas opiniões ou temas, até porque não é fácil. O fórum é enorme, e também não deixei com muitas horas de antecedência, portanto não era fácil obter aqui grande feedback, mas de certeza que vou continuar a considerar a possível participação por via de opiniões ou de outra forma qualquer de utilizadores do Fórum Pro Wrestling no Ambrose Talks Too Much. Portanto, muito obrigado a todos, boa semana e bom wrestling a todos também.